Oi, meu nome é Cássio e isso é uma girafa. E dentro dos próximos minutos eu quero mostrar para você porque essa girafa aqui guarda o segredo que está por trás de fazer qualquer mulher nota 9 ficar extremamente atraída por você e implorar para te ver de novo. E sem você nunca mais precisar se preocupar com tomar um fora. Tudo comprovado e testado por centenas de pessoas. Tá curioso? Ótimo. Segura as pontas então, porque eu tenho uma notícia que você vai gostar. Assista esse breve vídeo até o final, que em poucos minutos tudo vai ficar mais claro na sua cabeça. Eu também queria que você soubesse uma outra coisa. Esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga as mulheres e tem grandes chances de mudar o rumo da sua vida pessoal. Você acha que eu estou exagerando? Imagine comigo por um instante, então. Imagine se você soubesse exatamente como fazer para entrar na cabeça de qualquer mulher e fazer ela ficar completamente obcecada por você. E você nunca mais ter que reclamar por ter terminado a noite no 0-0 ou por ter passado um mês inteiro na seca. Utilizando apenas um sistema super simples, que não precisa de nenhum conhecimento avançado sobre psicologia ou sedução. Imagine agora a sua melhor amiga ou a sua vizinha fazendo de tudo para você reparar nela, brigando e até implorando pela sua atenção. E que a decisão de dormir ou não com ela seja completamente sua. Enfim, imagina se você pudesse ter em mãos um guia completo que ensinasse a você a ter o controle remoto do canal Me Coma do cérebro de uma mulher. Imaginou? Eu sei que isso pode parecer impossível para você agora. Eu também ficaria com os dois pés atrás se eu já não tivesse eu mesmo ensinado esse mesmo sistema para centenas de alunos e até familiares. Olha só, veja o depoimento do Lorenzo. E aí galera, meu nome é Lorenzo. Hoje em dia, quando o assunto é levar uma mulher para a cama, eu não tenho do que reclamar. Tudo isso graças à fórmula criada pelo Cássio. No começo eu fui meio cético e não levei muita fé sobre esse negócio de uma fórmula que faz te dar bem com as mulheres e melhora tuas relações com mulheres de uma forma geral. Mas a única coisa que eu tenho para dizer é que meus resultados foram insanos. Eu não sou um cara bonitão e tal, como vocês podem ver. Mas a mudança foi muito drástica, eu não consigo mensurar o quão bom é, o quão importante é para a tua vida de uma forma geral conseguir levar mulheres nota 8, 9, 10 para a cama. Eu só tenho, é isso que eu tenho para falar, e agradecer ao Cássio por tudo que ele fez por mim e espero que ele continue ajudando caras que nem eu aí a melhorarem sua autoestima e melhorarem sua vida de uma forma geral. É isso aí, pessoal. Abraço. Como diria o mestre, mais vale uma grama de exemplos do que uma tonelada de conselhos. E é por isso que eu faço questão de mostrar exemplos para você. Porque eu quero mostrar como esse método pode funcionar para você também. Eu ainda quero lhe mostrar os 3 maiores erros que eu cometia quando eu tentava conquistar uma gata nota 9. E como esses erros fizeram eu ficar cada vez mais longe de levar para a cama e de arranjar uma namorada realmente bonita. Eu posso apostar que você anda cometendo os mesmos erros. E é por isso que cada dia que passa, a cada garota interessante que você conhece, a cada nova tentativa de chamar ela para sair, você se afasta cada vez mais de conquistar uma gata top. E tudo isso deixando você cada vez mais inseguro, não é verdade? Mas agora quem sou eu para estar te falando tudo isso? O meu nome é Cássio De Luca, ou como alguns gostam de dizer, eu sou o coach mais sincero do país quando o assunto é mulher. Hoje eu dedico a minha vida a estudar atração sexual. E eu sou o criador do sistema revolucionário chamado de a Fórmula Alpha 3F. E foi com esse mesmo sistema, por sinal, que eu consegui conquistar a minha ex-namorada, que na época namorava um jogador de futebol famoso aqui na minha cidade, que por sinal, aposto que você conhece quem é. E com esse sistema eu consegui fazer ela ficar completamente obcecada por mim, mesmo que na época parecesse impossível. Mas o que ela tinha de boa, ela tinha de burra, coitadinha. Então eu terminei com ela e resolvi testar esse mesmo sistema na filha de um médico famoso aqui na região. Todo mundo me dizia que eu não teria a menor chance, porque ela era muito riquinha, muito snob e muito complicada. E sem brincadeira, eu precisei de 10 minutos para ela me agarrar pelo braço, olhar para mim e dizer que tava louca para ir embora porque queria uma carona para casa. Carona pra casa. Mas enfim, por eu estar há anos sempre dando o meu máximo para aperfeiçoar esse meu sistema, eu já participei de inúmeros seminários, inclusive nos Estados Unidos, já pude dar entrevista para 2 rádios nacionais e já fui até convidado para aparecer no SBT e na Band. E tudo isso porque eu sempre fui reconhecido por uma coisa:
por falar a verdade nua e crua sobre os maiores erros que os homens cometem na hora de tentar conquistar uma gata de verdade. E não aquela gata que você tem vergonha de mostrar ao Facebook para seus amigos, mas sim uma gata nota 9. Só que antes de você pensar em bobagem, eu preciso falar uma coisa muito séria para você. É porque nem sempre tudo foi assim como num conto de fadas para mim. E sabe por quê? Só para você ter ideia, aos meus 20 anos, eu não sabia nem o que era um boquete. Eu não era nada bonito e o meu apelido era Cotonete, de tão magrelo e cabeçudo que eu era. Mesmo assim, na época, eu comecei a namorar uma garota da faculdade, 2 anos mais nova do que eu, que era minha princesinha. Desde que ela entrou na faculdade, eu era louco por ela. Eu até planejava me casar com ela. É sério, eu fazia tudo. Eu dava flores, cartas de amor, e como eu tocava violão na época, eu tinha feito até uma música para ela. O nome dela é Ana Júlia. Por sinal, a minha música ficou muito famosa. Meu nome verdadeiro não é Cássio, é Amarante. E eu era vocalista dos Los Hermanos. Não, brincadeira. Voltando à história, o nome verdadeiro dela era Luísa. Ela era a minha lindinha, a minha virgem, o meu pêssego. Foi então que eu viajei para fazer um curso de férias por 2 meses. E a minha princesinha foi inclusive no aeroporto, chorando se despedir. E nesses 2 meses eu só ficava pensando nela. Eu mandava e-mails, mandava cartas. Eu até comprei um urso de pelúcia para ela que era tão grande, mas tão grande, que na época eu lembro que mal cabia na minha mala. Mas foi então que quando eu voltei, eu fiquei sabendo de uma notícia que abalou totalmente a minha vida. Era algo completamente inacreditável, e é sério. Eu tinha um colega de faculdade na época que era o Pedro. Lembro que o Pedro jogava bem futebol, surfava e fumava maconha o dia todo. Sabe aqueles caras metidos que se acham o último biscoito do pacote? O Pedro era o próprio. Ele chegava a ser um fila da puta. E quando eu voltei de viagem, eu fiquei sabendo que a minha princesinha tinha me traído com o Pedro. E o pior não é nem isso. Eu descobri que o Pedro tirou a virgindade da Luísa no banheiro no meio de uma festa de turma. Sim, eu não tinha tirado a virgindade dela ainda para vocês verem como eu era um panaca. O bizarro é que a Luísa não podia nem desmentir essa história, porque todos os outros colegas ouviram os gemidos dela no banheiro e toda a bagunça que foi. Olha, uns disseram que ela estava muito bêbada, outros disseram que ele se aproveitou dela, uns disseram que ele até drogou ela. Mas o que importa é que a merda já estava feita e que eu virei motivo de deboche. Tinha até uma piadinha na época que a galera inventou que era assim: "Ô meu, vou 2 meses ali e já volto." Eu era o cara mais zoado e mais humilhado da cidade. E querem saber o mais bizarro de tudo? É que ela ainda continuou com Pedro, mesmo depois que eu voltei, e não veio nem me pedir desculpa. Sério, na época eu entrei em desespero. E o próximo passo foi a depressão. Eu tinha vergonha de ir na aula, eu não tinha mais vontade de estudar, eu tive até que mudar de faculdade e repetir de ano. E o pior de tudo é que eu criei um bloqueio completo com mulheres. Essa foi a fase mais infeliz da minha vida e eu comecei inclusive a ir para o psiquiatra. E se existe o fundo do poço, eu tinha chegado lá. Eu precisava tomar alguma atitude, mas eu não sabia como. Foi então que aconteceu uma daquelas coincidências da vida. Quase 2 anos depois de toda a confusão com a Luísa e com o Pedro, eu fui no aniversário de um amigo e lá encontrei o Risoles. Risoles era um ex-colega de colégio, cara de fé e gente boa, mas que era uma bola, nerd e, como eu, não comia ninguém. O Risoles conhecia minha história com a Luísa, afinal, quem é que não conhecia na cidade? Mas eu nunca mais tinha visto ele desde então. Só que o incrível é que quando o Risoles veio falar comigo, eu não acreditei no que eu vi. Ele chegou acompanhado de uma gata tão boa, mas tão boa, que eu só conseguia prestar atenção nos peitos dela. Ela era do tipo top. Eu lembro que eu fiquei tão impressionado com a gata do Risoles que eu me encostei do lado dele na festa e não parava de falar com o coitado. Parecia que eu queria absorver alguma energia dele. E olha, eu resolvi explicar tudo o que aconteceu comigo nos meus últimos 2 anos. Sabe aqueles bêbados chatos que não param de puxar assunto? Era eu. Eu contei do meu desespero por causa da Luísa, o meu bloqueio com mulheres e até a minha depressão. No meio do aniversário, eu abri o meu coração pro Risoles. Então eu percebi que, de repente, mudou a expressão do rosto do Risoles. Eu só falava, e ele me ouvia de um jeito diferente. Parecia que ele tinha algo para me dizer e que estava escondendo. Foi então que, nesse momento, aconteceu. Por algum motivo, o Risoles resolveu abrir o jogo para mim. Depois daquelas horas de conversa no aniversário, ele me falou que ele se sentia no dever de me ajudar a sair do fundo do poço. E por isso, ele iria me contar o segredo que ele tinha descoberto. Segredo. Isso mesmo. Ele pediu para eu pegar o meu celular e anotar um nome. Ele até pediu 1 milhão de vezes que não era para contar esse nome para ninguém.
e que esse era um contato de um cara muito foda. Um cara que é tipo um coach de relacionamento, um dos caras mais polêmicos dos Estados Unidos. Um cara que tinha desenvolvido um método único para conquistar mulheres realmente bonitas. Coach de relacionamento? Hã? Olha, como eu tava desesperado, eu acreditei no Risoles e fui atrás desse cara. E vamos chamar esse cara a partir de agora de Gringo. O Gringo é uma celebridade nos Estados Unidos e hoje em dia já possui milhares de seguidores. E até hoje eu lembro da primeira conversa que eu tive com o Gringo e que foi um divisor de águas na minha vida. O Gringo praticamente me iluminou, é sério. Ele me falou tudo o que eu tinha que fazer para ter as gatas nota 8, 9 e 10 comendo aqui na palma da minha mão. Eu lembro que ele me mostrou que existe um método simples de driblar o mecanismo racional da cabeça de uma mulher e despertar atração se comunicando diretamente com o subconsciente feminino. Subconsciente. Era algo de outro mundo. E os resultados desse método do Gringo falam por si só. Eram vários casos como o do Risoles, de caras feios que estavam se dando muito bem. E quando eu descobri esse novo mundo, eu passei dias, semanas, meses e anos lendo tudo que o Gringo me indicava. Era livro de sedução, de linguagem corporal, de neurolinguística, de psicologia profunda e mais horas e horas e horas de cursos e treinamentos. Eu viajei inclusive para os Estados Unidos 2 vezes na época para participar de seminários ao vivo. E pela primeira vez, tudo fazia sentido. Pela primeira vez, eu entendia melhor as mulheres do que elas mesmas. E pela primeira vez, eu tinha orgulho de mostrar o Facebook das garotas que eu ficava. E eu aprendi com tudo isso uma coisa muito importante. Eu aprendi que conquistar mulheres era uma ciência e que, como qualquer ciência, existe uma fórmula. Uma fórmula, exato, algo que qualquer pessoa poderia aprender e replicar com sucesso. Veja o comentário de um aluno sobre essa tal fórmula. Boa tarde, Cássio. Não sei se você vai ter tempo de responder e ler essa mensagem, mas eu queria primeiro te dizer que você é muito importante para mim. Tenho 28 anos, sou de uma família tradicional e rica no meu estado. Não vou revelar aqui por motivos de privacidade, tá bom? E mesmo assim eu nunca conseguia namorar. Para ser sincero, até mês passado eu era virgem. Eu morei por anos fora do país, estudando e sempre tive vergonha de abordar as mulheres. E de todas as mulheres que eu conheci na minha vida, mesmo as poucas que gostavam de mim, eu conseguia acabar com as minhas chances depois de 1 minuto de conversa. Na época, eu simplesmente tinha aceitado que eu era ruim com as mulheres e ponto final. Mas hoje, finalmente, eu tô dando a volta por cima. Tá, é claro que eu ainda não sou o maior alfa de todos, e algumas vezes eu tenho as minhas recaídas. Mas passo a passo, eu estou me transformando e todo mundo ao meu redor está reparando que eu estou outra pessoa. Deixa eu te contar essa. Faz algumas semanas que eu estou saindo com uma garota do meu trabalho, muito bonitinha por sinal. Ainda não é uma gata nota 9, mas vamos aos poucos, né, mestre Cássio? Todo mundo no trabalho, eu escondi de novo, por motivos de privacidade, ficava de olho nela. E até conhecer o sistema Fórmula Alpha 3F, eu nunca tinha pensado em abordar ela. Por sinal, Cássio, tem uma pergunta. Você acha muito cara de pau eu usar essas mesmas técnicas numa outra colega de trabalho também? Ela não é tão bonita, mas é que eu tô ficando viciado nisso. Cássio, graças ao seu sistema, eu criei coragem pra tudo. Minha vida mudou, não só com as mulheres. Sem palavras, você é o cara. Obrigado, obrigado, digo eu. Esse é o poder que a fórmula dá a pessoas normais, assim como eu e você. Agora, vários caras têm a chance de conquistar uma gata de verdade, uma gata top, mesmo que isso parecesse impossível. Os caras que conhecem a fórmula dizem que foi um marco nas suas vidas. Mas bom, você lembra que eu falei que eu cometia 3 erros pequenos, mas que faziam toda a diferença na hora de eu tentar conquistar uma gata bonita? Esses 3 erros fizeram eu criar um bloqueio com mulheres e entrar em depressão profunda na época. E são provavelmente erros que você hoje também comete. Eles fazem você ficar cada vez mais distante de conseguir ter a mulher que você quer. Mas, sabe de uma coisa? A culpa não era minha e nem a sua. A verdade é que nos escondem o segredo do que está realmente por trás de conquistar uma mulher bonita. O mesmo segredo que essa girafa vai te revelar em alguns segundos. Mas antes, deixa eu te falar dos 3 erros que eu cometia e que provavelmente você deve cometer também. O erro número 1. Não olhar para a boca da mulher enquanto você estiver falando com ela. Esse era um dos maiores erros que eu cometia e que ainda é cometido por 96% dos homens brasileiros. Deixa eu te contar o segredo que está por trás disso. Você sabia que se você olhar para a boca de uma mulher enquanto você estiver falando com ela,
você subconscientemente induz ela a querer ir para a cama com você? O nome técnico disso é gatilho sexual. Pois é, gatilhos sexuais são truques que 96% dos homens não conhecem e que são muito poderosos. Quando um gatilho sexual é ativado no cérebro de uma mulher, ele ultrapassa todas as barreiras de proteção cerebral e gera atração sexual na garota sem ela nem se dar conta. Gatilhos sexuais são a prova de que a atração não é uma questão de escolha. É só você ativar o gatilho certo na cabeça dela e ela não terá outra opção a não ser se sentir extremamente atraída por você. Existem vários gatilhos sexuais e imagine que usar esses gatilhos é como ter o controle remoto do canal tesão do cérebro da garota. Chega a ser cômico, para não dizer assustador, o poder desses gatilhos. O erro número 2. Chegar com o corpo totalmente virado de frente para ela. Você sabia que 95% dos caras assustam as mulheres antes de abrirem a boca só porque na hora de se aproximarem chegam com o corpo totalmente virado de frente para elas? Eu não sabia disso também. Você não pode, de jeito nenhum, virar o seu corpo totalmente de frente para uma garota logo no início da interação. Isso é interpretado pelo cérebro feminino como um sinal de fraqueza e submissão. E se ela por acaso perceber fraqueza ou submissão em você, é bye-bye para suas chances. E eu vou aproveitar para falar mais um gatilhozinho para você. Você acha que mulher sente atração por sorriso? Mentira! Sorriso, principalmente quando ele é dado logo no início da interação, ele é interpretado pelo subconsciente feminino como um sinal de inferioridade, de quem está querendo agradar. E olha, eu fico indignado quando ensinam um homem a ser super sorridente. Por sinal, sabe quem é que anda ensinando essas grandes bobagens para você? E aí que entra o erro número 3, que é ouvir a opinião das mulheres. Esse é um erro fatal. Então presta atenção. Uma das principais coisas que eu aprendi com um gringo é que o que as mulheres querem é diferente do que elas dizem querer, que também é diferente do que elas acham que querem. Ficou complicado? É assim, as mulheres acham que querem uma coisa, falam que querem outra, mas no fundo o que elas querem mesmo é uma terceira coisa. E essa terceira coisa está escondida no subconsciente feminino. Ou seja, não adianta nada você pedir ajuda para uma mulher quando o assunto é atração sexual. Porque tudo que ela vai falar para você vai ser da boca para fora. Nada vai funcionar para você na prática. Pensa comigo, se você fosse para a selva caçar, você deve pedir ajuda para quem? Para a presa ou para o predador? E esse era um grande erro que eu cometia. Ouvir a pessoa errada, ouvir a presa. E eu perdi anos da minha vida por causa disso. E é por isso que o método que eu ensino é o de se conectar diretamente com o subconsciente da mulher. A atração que ela vai sentir por você foge do controle racional dela. Ela não terá outra saída a não ser se sentir extremamente atraída por você. Olha o e-mail que eu recebi de um dos primeiros alunos. Cássio, sacanagem a sua. Levei fé no seu programa e adivinha só. Não levei pra cama uma mulher nesse mês como você prometeu. Levei 3. KKKKKK. Tá. Uma delas eu tinha dado a conferida antes, então foi figurinha repetida. Mas olha, ela não estava nem querendo ver a minha cor e eu consegui reverter o jogo só com algumas das suas dicas. Então essa conta também. KKKK. Já as outras duas, uma foi uma baladinha sertaneja, que rola aqui perto de casa. Você ia gostar, hein, Cássio? Tem que vir pra cá. A última foi a melhor de todas, tipo princesinha. Pra mim uma nota 9, mas sabe como é que é? Gosto é gosto. Essa era do jeitinho que eu gosto. Quase me apaixonei. Mas agora sou um alfa, calma. Valeu, Cássio. As suas dicas são muito boas. Você tem que fazer uns cursos ao vivo também. Ia bombar. Abraço, obrigado e pode deixar que eu vou fazer sim. Eu sei que tudo isso parece ridiculamente simples, mas é porque tudo isso é realmente muito simples. E eu tenho muito mais coisas simples para compartilhar com você se você realmente quiser conquistar as gatas nota 9. Porque corrigir esses 3 erros me ajudaram bastante, mas ainda assim me levaram apenas até um pedaço do caminho. Então deixa eu te contar agora como eu fiz para percorrer o resto do caminho que faltava e conseguir chegar aonde eu sempre quis chegar, que é ter o poder de conquistar mulheres bonitas sem nenhum esforço. Então, cara, pega um papel e uma caneta agora e se prepare para essa parte. Porque agora eu vou te revelar o segredo que vem sendo escondido de você por toda a sua vida. Mas antes, eu preciso te revelar uma grande mentira para você. Porque se você não enxergar essas mentiras, você vai continuar invisível para as gatas mais gostosas e bonitas da sua cidade. Deixa eu começar te dizendo então o que as mulheres não querem. Porque você vem sendo enganado. Um certo grupo de pessoas faz de tudo para que você acredite nessas grandes bobagens. Quer ver?
Vamos começar pelo topo. Dinheiro. Você acha que mulher quer dinheiro? Adivinha só, você vem sendo enganado. E não tem nada mais ridículo do que pagar uma de riquinho para impressionar uma mulher. E adivinha o que mais? Mulheres não são atraídas por caras super musculosos. Mulheres sentem até uma certa repulsa por aqueles caras que usam anabolizantes. E também não é a altura. Ah, então deve ser por causa da beleza do homem. Não, não e não. Tem uma entrevista com o Brad Pitt que diz que quando recém chegou em Hollywood não conseguia sair com uma mulher. E é o Brad Pitt. Então deixa eu te falar o que realmente importa. E o que realmente importa chama-se pré-seleção. Que nada mais é do que fazer ela pensar que outras mulheres querem você. Exatamente. Deixa eu explicar como é que isso funciona. Toda mulher tem um instinto que eu chamo de radar da concorrência. Que, em outras palavras, significa que é o trabalho dela detectar e descartar os homens que são fracos, indesejados no olhar das outras mulheres concorrentes. Já nós homens temos um outro instinto, que se chama instinto protetor, que é o que faz você se sentir mal toda vez que você vê uma mulher em apuros, por exemplo, ou que faz você ser um gentleman com ela. Aposto que esse instinto você já conhece. Mas o grande problema é que esses dois instintos, eles não combinam, eles não se misturam, assim como a água e o óleo. Então, se você chegar em uma garota usando seu instinto protetor, assim como 96% dos brasileiros fazem, ela vai detectar você no radar da concorrência e vai te descartar como uma camisinha usada. Vocês não vão sequer interagir, assim como a água e o óleo. Esse é um fato e ele vem sendo guardado a 7 chaves durante toda a história da espécie humana. E não só humana. Esse é um fato que ocorre em todas as espécies animais, inclusive nas girafas. Olha essa. Quando as girafas fêmeas vão atrás das girafas machos, elas procuram aquele que tem o maior pescoço. Isso porque, geneticamente falando, o girafa com maior pescoço significa que é o mais saudável. E as fêmeas vão atrás do mais saudável porque eles possuem genes mais fortes, e essa é uma questão simples de seleção natural. Beleza, beleza, isso a gente já aprendeu em biologia no colégio. Mas, quando 2 girafas machos possuem mais ou menos o mesmo tamanho de pescoço, uma coisa muito estranha acontece. Todas as fêmeas escolhem acasalar com aquele único macho que as outras fêmeas já acasalaram antes. Repito, as girafas vão atrás daquele girafa macho que já é desejado e que já acasalou com as outras girafas fêmeas. É simplesmente assim que elas foram programadas a fazer. E as mulheres foram programadas exatamente da mesma forma. Todas elas pensam como girafas. Mas agora você deve estar se perguntando uma coisa. Como? Como as mulheres vão saber o tempo todo se as outras mulheres se sentem atraídas por você, se já acasalaram com você antes? E aqui vai a coisa mais linda de todas. Elas simplesmente não sabem. Elas simplesmente tentam adivinhar a partir da imagem que você passa para elas. E olha que elas são bem boas em adivinhar, mas elas não são 100% precisas. Então, se você souber exatamente a receita exata para passar essa imagem correta, a receita do sexo, que eu vou te dizer em um segundo qualquer, você pode fazer qualquer mulher pensar que todas as outras estão disputando pela sua piroca. E somente por você seguir a receita e imitar o comportamento correto, todas as mulheres ao seu redor vão começar a cair aos seus pés, uma por uma. Independente de quanto dinheiro você tem, como você aparenta ou quão bom você realmente é com mulheres. Cara, presta atenção agora nesses dados. Em média, os homens pensam em sexo 34,2 vezes por dia e as mulheres 10 vezes por dia. Mas o homem brasileiro, mesmo assim, leva para a cama somente 6 mulheres diferentes na sua vida toda. Ou seja, o homem pensa em sexo 12.000 vezes por ano e a mulher 4.000 vezes por ano. E mesmo assim, em todos os anos da sua vida, o brasileiro normal não leva mais que 6 mulheres diferentes para a cama. E vamos combinar, por falta de vontade, não é? Então, por que a grande maioria dos homens não consegue ter sucesso com as mulheres? Agora você já sabe. É porque a pré-seleção é o maior segredo que vem sendo escondido da gente há 7 chaves. E a culpa não é sua e nem minha de não conhecer, mas sim da lavagem cerebral que a mídia faz na gente. Por exemplo, você por acaso nunca reparou que nos filmes de Hollywood a mulher sempre termina com um cara bonzinho que faz tudo por ela? Pois é, a gente vem sendo enganado desde que a gente é criança. Ou imagina comigo, se aparecesse hoje na televisão um jornalista divulgando que as mulheres são programadas a sentirem atração devido ao seu radar da concorrência, assim como as girafas.
O que você acha que aconteceria com esse jornalista? Ele iria preso na mesma hora por machismo, racismo, fascismo ou qualquer outro ismo, além de ser linchado e humilhado por todas as mulheres do país em praça pública. E isso porque a sociedade não suporta a verdade nua e crua sobre as mulheres. Mas o meu objetivo aqui não é agradar a sociedade, mas sim não esconder nada de você e ser o mais sincero possível. Por isso, você agora sabe que mulheres não são atraídas por dinheiro, nem por beleza, e nem por super músculos, e nem por homens altos. O que realmente gera atração sexual na mulher é a pré-seleção. E é isso. Isso é tudo. Todo o resto é a mais pura mentira. Então saber exatamente o que imitar para usar a pré-seleção a seu favor é o primeiro passo para começar a construir o seu harém de mulheres. Olha, como eu falei, um brasileiro normal não leva pra cama mais de 6 mulheres diferentes na sua vida inteira. E eu estava bem abaixo dessa média quando eu comecei a usar a pré-seleção para fazer as mulheres me perseguirem. Eu nunca fui do tipo bonitão, eu tinha acabado de tomar um par de chifres e nem tinha muito dinheiro para gastar com viagens e restaurantes. E, mesmo assim, eu levei pra cama 8 gatas diferentes em um único mês. E esse era só o meu primeiro mês de aprendizado. Faz as contas comigo. A cada 4 dias eu levava uma gata diferente pra cama. Foi simplesmente bizarro. E quer saber o mais surpreendente de tudo? É que todas elas eram nota 8 pra cima. Olha, antigamente só de eu beijar uma gata nota 8 já seria motivo da minha maior alegria do ano. Imagina agora não só beijar, mas levar 8 gatas nota 8 pra cama em um único mês. Eu morava com meus pais na época e, sério, meu quarto virou um verdadeiro motel. Meus pais ficaram enfurecidos. Na verdade, meu pai fingia que estava bravo perto da minha mãe, mas no fundo ele estava orgulhoso do filhão. E na época, eu mal tinha começado a fazer academia ainda. Eu era fraco, tinha uma barriguinha de chope e a minha altura é mediana, eu tenho 1,75. E aqui vai a grande sacada. É que quando eu cheguei no fundo do poço e realmente estava desesperado, tentando descobrir o que eu precisava fazer para ter uma gata de verdade, pelo menos reparando em mim, eu tive a sorte, ou sei lá como é que se chama isso, de descobrir o método esquisito, pouco conhecido, comprovado e testado para fazer qualquer mulher imediatamente perceber que eu tenho uma lista de espera de outras gatas loucas por mim. Então era só bater à vontade e pem. Eu usava esse método para ter mais uma gata dormindo comigo no meu apartamento sem fazer praticamente nenhum esforço. Sem precisar gastar um centavo a mais e, o que é melhor de tudo, dando gargalhadas quando vinha na minha cabeça aquela velha palavra rejeição. E olha, falando sério, o mais importante vem agora. Quer saber de uma coisa? Eu conheci sim o fundo do poço. Mas, mesmo assim, eu nunca baixei a minha cabeça e nunca aceitei a derrota. E você também nunca deve aceitar. Você está cometendo os mesmos erros que eu cometi. Então presta atenção nessa frase do Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então chegou um momento muito esperado agora. Tá pronto para a boa notícia? Se segura aí. Eu descobri que toda vez que uma mulher decide ir pra cama com um cara, ela passa por um mesmo exato processo mental de 3 fases. Repito, toda vez que você não for detectado no radar da concorrência feminino, ou seja, toda vez que você fisgar uma mulher, é porque você, mesmo sem perceber, passou por um mesmo processo de 3 fases que ocorre na cabeça de toda mulher. E se você conhecer esse simples processo mental, você pode levar qualquer mulher que você quiser através dele, sem ela nem perceber. Ela vai ficar íntima de você em questão de minutos. Você vai poder ativar a pré-seleção no cérebro dela num piscar de olhos. É totalmente fora do controle dela. Muitos caras ficam até assustados quando conhecem isso. Imagina você ter em mãos uma técnica para despertar a atração sexual involuntária e totalmente subconsciente em uma mulher. Os caras se perguntam, será que eu vou preso por usar isso? Olha, se alguém um dia conseguir provar que tu tá usando isso, quem sabe você pode até ir preso, mas não tem como provar. Então, cara, se não caiu a ficha pra você ainda, eu não tô exagerando. Essa é, certamente, uma das melhores notícias da sua vida, e isso para não dizer a melhor de todas. Você pode sim ver aquela gata top, se apaixonar por você, e ainda por cima fazer ela implorar pra te ver de novo e suplicar pela sua aprovação. Cara, ela vai fazer de tudo pra te agradar, desde o seu jeito de falar, de se vestir, tudo que for do alcance dela para que você fique e namore com ela. Exatamente como aconteceu comigo e também com centenas de alunos espalhados pelo Brasil.
E é por isso que eu apresento para você agora a forma mais fácil e mais rápida, e sinceramente a única que eu conheço, para você ter o poder de conquistar e apaixonar mulheres que são realmente bonitas. A fórmula Alpha 3F. Agora, mano, como eu desenvolvi essa fórmula? Eu já estudo sobre atração sexual há 7 anos. Eu já gastei bastante tempo e dinheiro me dedicando a mais de 35 livros sobre sedução, 12 livros sobre psicologia profunda, 9 livros sobre neurolinguística e PNL e mais de 1.700 artigos, que incluem tópicos como linguagem corporal, etiqueta, genética e até hipnose. Isso sem contar cursos, treinamentos e consultorias que há anos eu venho assistindo. Além, é claro, de muita experiência prática, minha própria, como a de mais de centenas de alunos meus espalhados pelo Brasil. Centenas. E tudo isso para ter a certeza do que de fato funciona e do que de fato não funciona. Eu conheço os maiores coaches de conquista do mundo, como por exemplo David D'Angelo, Jason Capital, Joshua Pellicer, Fox Day, Michael Fiore, Royce de Chateau e tantos outros. Inclusive, já viajei para os Estados Unidos mais de uma vez para participar de seminários ao vivo sobre o tema. E o que eu percebi com essa vida de estudos é que paixão não é uma mágica. E desculpe ser sincero com você agora mais uma vez, mas está longe de ser algo divino que ocorre no nosso coração. Na verdade, paixão ocorre no nosso cérebro e é uma reação química subconsciente que pode ser ativada através de um método. E tudo que eu fiz, nada mais nada menos, foi formular esse método para pessoas normais conseguirem desencadear a paixão no cérebro feminino, criado especificamente para os homens que querem conquistar mulheres que são realmente bonitas. E isso, mesmo que você ainda não tenha nenhuma experiência no campo da sedução. A fórmula Alpha 3F foi criada para qualquer homem conseguir colocar em prática, principalmente se você não for bonito e não ter experiência com mulheres. O que eu fiz foi muito simples. Eu simplesmente transformei o processo de atração e da paixão que passa no subconsciente do cérebro de qualquer mulher em algo simples, para pessoas normais, assim como eu e você, conseguirem colocar em prática. Pessoas que trabalham, que estudam, que possuem pouco tempo para pesquisar e principalmente para aqueles caras que têm dificuldades para saber o que fazer quando estão frente a frente de uma gata nota 9. Olha, eu não ensino sobre como conquistar uma garota nota 9 simplesmente porque eu acho bonito ou divertido. Eu ensino isso porque as pessoas simplesmente não sabem que existe um sistema que está por trás de qualquer conquista. Tanto é que no começo eu nem tinha pensado em compartilhar o que eu aprendi em público, e muito menos ainda fazer esse vídeo aqui para você. Mas aos poucos eu fui ajudando alguns amigos, alguns familiares, outros amigos de amigos, e de repente eu percebi que era o meu dever compartilhar isso com mais pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, dentre os 53 livros que eu li na minha vida, eu li 2 deles fantásticos que mudaram completamente a forma como eu enxergo as mulheres, e foram um marco para eu criar o meu sistema Fórmula Alpha 3F. O primeiro livro, fantástico, é de um especialista chamado Jason Capital, que explica que toda mulher, independente do que eu ou você achamos, passa por um processo de 3 fases antes de ir para a cama com o cara. Quando eu li os estudos do Jason Capital, eu fiquei pasmo, porque ele mostra que existe um método muito simples que atua direto no subconsciente da mulher. Eu já falo mais sobre esse método. O outro livro é criado em cima de uma pesquisa feita pela Faculdade de Los Angeles, que selecionou e entrevistou 2.000 homens que eram considerados excelentes com as mulheres. E foi provado que praticamente todos eles tinham uma característica em comum. Uma característica óbvia, mas que é ignorada por todos os outros homens, que é ser um alfa. E é justamente nisso que o sistema Fórmula Alpha 3F é diferente de qualquer coisa que você viu na sua vida. O nome Fórmula Alpha 3F é porque se trata de uma fórmula simples, um passo a passo, onde você vai aprender a agir e se comportar como um alfa durante as 3 fases da atração sexual. Você vai deixar ela tão viciada em você que ela vai brigar pela sua atenção desde o momento em que te vê, mesmo que você nem queira mais vê-la de novo. Imagine você deixar uma gata muito bonita, aparentemente intocável, completamente apaixonada e implorando para te ver de novo, mesmo que antes ela nem desse bola para você. E tudo isso sem você fazer praticamente nenhum esforço, mas somente porque você usou uma fórmula simples de 3 fases. Afinal, falando em esforço, você já deve ter conhecido com os caras que são sempre cercados de mulheres bonitas, não? E me diz, esses caras parecem estar fazendo algum esforço para você? É claro que não. E agora vem a melhor parte de todas. Tá preparado? Tudo o que você vai precisar saber está reunido em um breve livro onde você recebe ilustrações, exemplos, comentários que vão direto ao ponto. Cara, eu não sou nenhum cientista que vai tentar te impressionar com palavras difíceis.
A Fórmula Alpha 3F é um programa objetivo, ilustrativo, de fácil entendimento e principalmente de aplicação imediata. E tudo que você vai precisar saber vai estar diante das suas mãos. Quer saber o que você vai encontrar no sistema Fórmula Alpha 3F? Bom, vamos lá então. Descubra as 8 piores crenças falsas que você tem sobre as mulheres. Crenças mentirosas como você precisa deixar a garota segura ou você precisa encontrar a mulher da sua vida. E eu vou substituir por 8 novas crenças alfas, explicando cada uma passo a passo, como se fosse um manual. Será um caminho sem volta. Você nunca mais vai tratar a mulher do mesmo jeito, pode escrever. Descubra também as 3 fases da conquista e as melhores técnicas que você deve usar em cada uma delas. As 3 fases que toda mulher passa antes de tomar a decisão de ir para a cama com um cara ou de se apaixonar por ele. Olha o que o Luiz falou sobre essas 3 fases. Eu tenho 19 anos e nunca tinha namorado antes. Essas 3 fases são tipo mágicas. Adivinha só, eu estou namorando uma menina faz 3 meses que tem 3 anos a mais que eu. Excelente! Descubra as minhas melhores técnicas, como por exemplo a técnica da avalanche de alto valor. Essa, por sinal, eu até pensei em não compartilhar em público no início, porque por muito tempo ela foi a minha técnica mais matadora, a minha técnica predileta. Com essa técnica eu consigo, com apenas uma inocente frase, fazer qualquer garota inverter os papéis comigo, e ao invés dela ocupar a posição de prêmio, de garota a ser perseguida, ela a partir de agora me persegue, e eu sou o prêmio. E isso, mesmo que ela não tivesse ainda nem um pouco atraída por mim. Também tem uma outra técnica fantástica que eu chamo de gatilho da dominância instantânea. Esse é meu gatilho mais forte e eu uso sempre quando eu quero que uma garota fique submissa perto de mim. É extremamente atraente e chega a ser um tanto intimidador para as mulheres quando eu faço isso. Você sabe o que é fazer uma gata top ficar excitada bem diante dos seus olhos? É uma sensação de poder. É poder alfa. Dê uma olhada no e-mail que eu recebi de Fernando Magalhães sobre os gatilhos. Esses gatilhos sexuais são do capeta, e depois ele fala, de todos os gatilhos, o mais top certamente é o gatilho da dominância, com certeza funciona 100% do tempo, tem que saber dosar ele, porque ele é animal, sem explicação, kkkkkk, com certeza, meu velho, o gatilho da dominância é brutal. Depois tem uma outra técnica que, sério, você vai me amar depois de conhecer, que se chama as 3 bombas da sedução. Esse é um conjunto de técnicas poderosíssimas. É capaz de fazer você transformar uma mulher em uma escrava sexual, fazendo ela te seguir como uma cachorrinha, sem você nem sequer pensar em ter medo de perdê-la. É bizarro. Olha mais esse e-mail que eu recebi do Wellington. A maior descoberta no seu programa foi despertar o lado selvagem de uma mulher. Eu sou psicólogo e confesso que nunca vi nada igual a isso antes. As mulheres são muito mais sujas do que a gente imagina. Cara, imagine você conhecer sobre as mulheres muito mais do que elas mesmas. Exatamente isso que vai acontecer. Você também vai descobrir a verdade sobre os famosos testes que as mulheres fazem o tempo todo com a gente. Mulheres fazem esses testes o tempo todo. E eles passam totalmente despercebidos pela grande maioria dos homens. Você vai descobrir os 3 principais testes que as mulheres fazem e que praticamente todos os homens caem como patos. E quando você falha em somente um desses testes, você joga pela janela suas chances com as gatas nota 9 e 10 e só continua atraente para as gatas nota 5 e 6. Ah, você vai aprender também como fazer para conquistar uma garota especial, uma garota para namorar, e aprender a colocar a imagem na cabeça dela de que você é o homem da vida dela. Olha a mensagem desse aluno que era apaixonado pela sua melhor amiga. Eu era apaixonado pela minha melhor amiga e ela não dava bola para mim. Eu sofria muito na época, hoje as coisas mudaram e ela atualmente é a minha namorada. Já agradeci várias vezes pra você, mas não custa mais uma vez. Valeu, Cássio, sou seu fã. Muito obrigado e eu vou te dizer uma coisa. Eu sei muito bem o que você já passou, porque eu já passei inúmeras vezes por isso também. Bom, entenda uma outra coisa muito importante. Mulheres, mesmo sem perceberem, fazem muitos joguinhos com os homens. E nós odiamos isso. Mas elas precisam fazer testes, joguinhos, para que elas se sintam seguras. E esses joguinhos sempre vão existir. E é por isso que o nosso objetivo aqui não é acabar com eles, mas sim entender todos eles e saber como responder a cada um. Essa é a única forma de ser um mestre em conquistar mulheres bonitas. E, pessoal, ainda tem muito mais coisa interessante, mas antes de contar as 7 surpresas que eu preparei para você, eu quero que você preste atenção numa coisa que é muito importante, que eu vou dizer agora. Olha, pode ser que esse sistema Fórmula Alpha 3F não seja para você. Por quê? Eu criei ele somente para um tipo de cara.
para caras que querem realmente ir lá e fazer acontecer. Se você quiser uma pílula mágica que faça você sair levando para a cama um monte de mulher bonita da noite pro dia, enquanto você fica deitado na sua cama, vendo novela e comendo pipoca, eu peço que você não participe do nosso programa. Eu falo isso porque eu não iria gostar de saber que algumas pessoas estão aproveitando apenas o meu sistema para outras coisas e não estão querendo buscar a sua felicidade plena e realmente transformarem as suas vidas. Agora, se por outro lado, você for como eu e já sofreu na pele a dor de perder uma garota, ou se você se sente um pouco feio, acima do peso, ou simplesmente despreparado demais para conquistar uma gata nota 9, e principalmente se você não se sente mais confiante quando costumava se sentir e está cansado de alimentar uma falsa ilusão de que um dia vai dar certo, enquanto, na verdade, você se afasta cada vez mais da chance verdadeira de conquistar uma gata bonita de verdade. Se esse é o seu caso, assim como foi o meu, eu me senti na obrigação de lhe oferecer mais 7 bônus que vão ajudar você não só a levar para a cama mulheres mais bonitas, mas também para você nunca mais cometer os mesmos erros que eu cometi. Vamos lá, deixa eu te mostrar que bônus especiais são esses. O bônus número 1 chama-se Sempre Ter o que Falar. Cara, domine toda e qualquer conversa com uma mulher e nunca mais tenha aquela sensação horrível de começar a falar alguma coisa e enquanto as palavras saem da sua boca, você percebe que está falando uma grande bobagem. Ou, o que é pior, quando você tem simplesmente um branco, uma pane cerebral. Sempre Ter o que Falar é um guia prático para você ter assuntos infinitos e todos eles adequados para cada momento da conversa. O bônus número 2 chama-se Segredos da Linguagem Corporal. Imagine você conseguir fazer qualquer mulher perceber que você é o alfa mais dominante e mais atraente do ambiente somente pelo seu jeito de olhar, de caminhar e de gesticular. Pois é, você vai conhecer os 5 maiores segredos sobre linguagem corporal que ninguém nunca te contou e que todos os homens alfas possuem. Linguagem corporal é tudo. Você vai receber também 2 manuais práticos e muito importantes, que são o bônus número 3 e o bônus número 4. O bônus número 3 chama-se Manual Anti-Traição. Isso mesmo, saiba as 11 verdades ignoradas pelos homens e que são a garantia de que eles jamais sejam traídos por suas parceiras. Por sinal, o índice de traição feminina multiplicou mais de 5 vezes nas últimas 3 décadas. Então, nunca foi tão importante conhecer essas 11 verdades. Eu já fui traído e sei como é que é. E vou te dizer uma coisa, é impossível você ser traído depois de conhecer esse manual. E também o Manual da Atração Sexual, que é o nosso bônus número 4. Esse é simplesmente fantástico. Você nunca vai ver a atração sexual ser tão bem exposta e detalhada em toda a sua vida como nesse breve e prático manual. Ele é um passo a passo, explicando tudo o que você precisa saber sobre a atração sexual entre homem e mulher. Ele foi escrito pelo Marco De Rossi, o vulgo Risoles, meu grande parceiro. Beleza, mas atração sem uma boa conversa também não será o suficiente para você conquistar uma gata nota 9. E por isso, você vai receber ainda um bônus fantástico e que já me rendeu ótimas críticas entre os meus alunos. E que se chama Táticas de Conversa para Deixá-la Louca. Esse é o nosso bônus número 5. São algumas táticas de conversa para deixá-la completamente enlouquecida por você. Imagine você ter a estratégia por trás de toda e qualquer conversa com uma mulher. É exatamente isso que você vai ter em mãos. Vamos então para o bônus número 6, estou deixando os melhores para o final, e esse daí se chama Como Não Ser um Amigo Gay. Olha, se você alguma vez já caiu na armadilha de ser um amigo da garota, quando você no fundo gostaria de ser mais do que isso, mas você simplesmente não sabia o que fazer para conquistar a sua amiga, então você sabe que essa é uma sensação terrível. Esse bônus vai ensinar todas as melhores técnicas para você ter a certeza de nunca mais cair nessa armadilha. E também aprender a como sair dela e conquistar uma amiga caso você precise. Esse bônus é fantástico! Mas então, por fim, chegamos no meu último bônus, que é lindo, lindo, lindo. Ele é um produto inédito e exclusivo e que ainda não foi lançado ao público. A nossa previsão de lançamento oficial é em 2015, mas o produto já está pronto. A gente só não sabe ainda a data certa, beleza? O nome dele é A Fórmula do Sexo. A Fórmula do Sexo é um verdadeiro guia prático para você ser o melhor parceiro sexual que uma mulher pode ter. Eu demorei mais de 8 meses para montar esse programa. E eu vou te dizer uma coisa, depois de você conhecer ele, ela vai ficar completamente viciada no seu pau. E vamos ser sinceros aqui, o que todos queremos começa ou termina com sexo.
E qual é o segredo que alguns homens carregam de sempre conseguirem levar a garota para a cama logo no primeiro dia, enquanto outros passam semanas e até meses sendo rejeitados na hora H? Por que alguns homens demoram mais tempo para ejacular do que outros? E como eu faço para controlar isso e acabar com a ejaculação precoce de uma vez por todas? Porque alguns caras conseguem fazer as mulheres terem orgasmos múltiplos, enquanto outros passam a vida inteira achando que ejaculação feminina é coisa apenas de filme pornô. Essas e tantas outras perguntas são respondidas na fórmula do sexo. Certamente você nunca viu nenhum produto, nada igual a isso antes no Brasil. A fórmula do sexo vai ser lançada por R$ 97,00 em 2015 e hoje você vai recebê-la de graça. Será um bônus especial só por você adquirir o meu sistema, a Fórmula Alpha 3F. Você vai testar a fórmula do sexo de graça e depois você me diz o que achou. Combinado? Beleza, mas agora você deve estar pensando, quanto que tudo isso vai me custar? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto vale para você ter a garota por quem você é louco, deitada nua na sua cama, acordando e passando a manhã toda beijando e abraçando você? Ou você sair da zona somente amigos e finalmente poder dizer, não falei? Para todos aqueles seus amigos que disseram que você nunca ia conseguir ficar com ela. Quanto vale saber que você tem o poder de escolher a sua garota, seja ela mais jovem, gostosa ou linda, onde e quando você quiser? E tudo isso seguindo uma fórmula simples, de 3 fases, que leva você do nível normal ou abaixo do normal com as mulheres e transforma você em um desses caras odiados por estarem sempre comendo aquelas garotas que todo mundo quer. Quanto vale isso? R$ 900 seria mais do que justo, ainda mais considerando todos os produtos bônus que você vai receber. Mas você não vai ter que investir R$ 900. Você não vai ter que investir nem R$ 490. Você não vai investir nem R$ 290. Pedindo hoje, através desse vídeo, você vai receber o produto completo, a Fórmula Alpha 3F e mais os 7 bônus excepcionais por apenas 3 vezes de R$ 67, que é mais ou menos o que você gastaria em 3 baladas. Então, se a sua urgência for realmente a de reconquistar sua autoestima, a de ter o poder de conquistar a garota que você quer, e ainda por cima, ver os seus amigos e familiares comentando, nossa, você viu que ele conseguiu aquilo que parecia impossível. E não me julguem, mas ver as pessoas que não acreditavam na gente de queixo caído não tem preço. Então, se é isso que você quer, eu acredito fortemente que 3 vezes de R$ 67, essas 3 baladas, podem ser o grande divisor de águas na sua vida. Ah, outra coisa importante. Esse valor serve para que eu afaste os curiosos do meu sistema e atraia somente as pessoas que de fato querem transformar suas vidas e conquistar a felicidade com as mulheres. Porque foi esse exatamente o motivo que me levou a divulgar a Fórmula Alpha 3F em público. É porque eu acredito que os homens devem ter o poder de escolherem a mulher que querem para si. É porque eu acredito que é possível transformar a vida de outros brasileiros que estão passando pelas mesmas dificuldades que eu já passei. Porque eu já vi meu irmão mais novo, assim como amigos de infância, e agora vários e vários outros alunos, diante dos meus olhos, conseguirem dar a volta por cima e conquistar a garota que sempre quiseram para si. Porque eu realmente acredito que a sua vida também pode mudar de rumo depois de conhecer o sistema Fórmula Alpha 3F. E eu acredito que essa será a última vez que você vai precisar vir até mim, porque você só vai lembrar de mim como uma recordação de águas passadas, da sua nova vida com a garota que você quer. Pois bem, então agora vem a parte mais esperada, a parte mais linda e que já me deixou famoso entre os meus alunos. Tá preparado? Segura a peruca aí então. Você vai entender agora porque esse programa é o melhor investimento que já existiu na história. Sem brincadeira. Peraí, você concorda comigo que todo investimento tem um risco? Menos a Fórmula Alpha 3F. Deixa eu explicar melhor. Eu vou assumir toda a responsabilidade e todo o peso da sua mudança nos meus ombros. Isso significa que se você não tiver os resultados que eu estou te prometendo agora com o sistema Fórmula Alpha 3F, basta você me enviar um e-mail no período de 30 dias após a sua compra que eu vou devolver todo o seu investimento. Sem choro nem vela, basta um e-mail e você terá todo o seu dinheiro de volta na hora. E ainda podemos continuar amigo, certo? Afinal, eu faço questão de não receber um centavo se você, em um mês, não conseguir conquistar pelo menos uma gata de verdade que você realmente sempre quis para você. Essa é uma garantia incondicional. Isso significa que você terá 100% do valor do seu dinheiro de volta. Não interessa o motivo. Seja se você não gostou da minha voz, ou até mesmo da forma como eu escrevo, basta um e-mail e você terá todo o seu dinheiro de volta. Que tal uma garantia como essa?
Isso é para mostrar como o meu objetivo aqui é o de transformação. É você alcançando o seu objetivo. Eu faço isso para mostrar como eu tenho certeza que o programa Fórmula Alpha 3F pode funcionar para você também. Então, se você realmente estiver comprometido a mudar a sua vida agora mesmo, você está diante de uma grande oportunidade. Então, clique no botão abaixo desse vídeo para ter acesso ao sistema Fórmula Alpha 3F e fazer parte do nosso time Fórmula Alpha. Porque assim que você fizer parte do nosso time, você será um membro que será guiado passo a passo por mim e pelo meu grande amigo Marco, o vulgo Risoles, até você alcançar os seus resultados. A gente vai pegar você pela mão e vamos levar você de onde você está agora até onde você sempre quis chegar. Ah, peraí, e tem uma coisa muito importante. Essa oferta desse programa, ela é muito limitada. Isso porque nós damos suporte aos nossos alunos. Então por isso temos vagas contadas, porque somos apenas 2 pessoas. Também não sabemos mais quando vamos abrir de novo a inscrição para o nosso programa. E com certeza não será por esse preço. Então provavelmente você não verá esse vídeo novamente. Beleza, nessa altura do campeonato não tem muito mais o que eu possa te dizer. Basicamente você tem 3 escolhas. A escolha número 1 é ignorar essa oportunidade, continuar sofrendo com a tua atual situação, não podendo nem mesmo encarar a vida com aquela autoconfiança e entusiasmo de quem tem do seu lado uma gata de verdade. A escolha número 2, entender essa oportunidade, mas mesmo assim querer descobrir tudo por conta própria, estudando vários livros, pesquisando um monte de coisa na internet, gastando tempo e dinheiro também com tudo isso. Ou fazer a escolha número 3, fazer como os nossos alunos e optar pelo caminho mais rápido, adquirindo o sistema Fórmula Alpha 3F e aprendendo a conquistar qualquer mulher nota 9, com apenas uma fórmula simples de 3 fases, sem risco nenhum e com uma garantia incondicional de satisfação. E, a partir de hoje, transformar a sua vida pessoal em uma vida feliz com a mulher que você gosta, apaixonada por você. E ganhando ainda 7 bônus especiais para que você nunca mais cometa os mesmos erros que eu cometi e que 96% dos homens brasileiros cometem. Lembrando que você pode consultar todo esse material de qualquer lugar que você estiver, seja do conforto da sua casa ou até mesmo em uma viagem. Bom, gente, é isso aí. Agora a escolha é sua. Eu vou terminar esse vídeo com alguns depoimentos de pessoas que falam sobre como a Fórmula Alpha 3F mudou as suas vidas. Independente da sua decisão, um forte abraço. Até a próxima.